Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Novamente estamos aqui para mais uma aula. Nós vamos fazer uma revisão sobre a concordância verbal. E logo depois, durante essa semana, vocês receberão outra revisão com todos os conteúdos para concluirmos o nosso mês. Vamos agora fazer uma revisão, da concordância verbal. Assinale a opção em que a lacuna pode ser preenchida por qualquer uma das duas formas verbais indicadas entre parênteses. Letra A. Um dos seus sonhos era ou eram morrer na terra natal. B. Aqui não existe ou existem os sítios onde brincava. Uma porção de sabiás cantava ou cantavam na laranjeira. Não falta ou não faltam em minha terra belezas naturais. E sou eu que quero morrer ouvindo o canto do sabiá. O quê? Uma porção de sabiás na laranjeira cantava ou cantava. Por que pode ser assim? Porque aqui essa expressão partitiva, seguida de substantivos no plural, você pode optar pelo singular ou pelo plural. Questão 2. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas das frases que seguem. Aqui vai ser sobre o emprego do verbo ser, concordância do verbo ser. Sim. Como nós podemos ver, nós temos aqui 6 frases e nós temos 4 alternativas quanto à concordância do verbo ser. Então, eram 7h30 da noite quando avistamos as luzes, ou é 30 quilômetros daqui até lá, ou são 30 quilômetros. Hoje é dia 25, hoje são. O 26 de dezembro de 1896 era uma noite, ou eram, ou são, ainda são meio-dia e meia, ou ainda é, ou 15 minutos é pouco, ou 15 minutos são poucos. Qual vocês acham que é a correta? A, B, C, D ou E? A letra C. Olha, eram 7h30 da noite quando avistamos as luzes de Benfica. Porque o verbo ser concorda com o numeral. Aqui, são 130 quilômetros, porque é mais de um. Hoje é dia, concorda com a palavra dia. O 26 de dezembro de 1896. Por que coloca foi? Na terceira pessoa do singular, porque concorda com o artigo que vem antecedido. Ainda é meio-dia e meia. E o último, 15 minutos é pouco para realizar a prova. Porque quando tem aqui a quantidade, aí depois o verbo fica no singular. Bom, aqui nós temos esse texto para responder a questão 3. Aí, de um lado, a loucura existe em relação à razão, ou pelo menos em relação aos outros que, em sua generalidade anônima, encarregam-se de representá-la e atribuir valor de exigência. Por outro lado, ela existe para a razão na medida em que surge ao olhar de uma consciência ideal que a percebe como diferença em relação aos outros. A loucura tem uma dupla maneira de portar-se diante da razão. Ela está, ao mesmo tempo, do outro lado e sob seu olhar. Do outro lado, a loucura. Do outro lado,
A loucura é diferença imediata, negatividade pura. Aquilo que se denuncia como não ser, numa evidência irrecusável. É uma ausência total de razão que logo se percebe como tal, sobre o fundo das estruturas do razoável, sobre o olhar da razão. A loucura é individualidade singular, cujas características próprias, a conduta, a linguagem, o gesto, distinguem-se uma a uma daquilo que se pode encontrar no não louco. Em sua particularidade, ela se desdobra para uma razão que não é termo de referência, mas princípio de julgamentos. A loucura é, então, considerada, a leitura, considera em suas estruturas do racional. Então, esse texto bem interessante sobre a loucura, vamos ver o que é que nós vamos explorar. Com relação ao trecho, a loucura tem uma dupla maneira de postar-se diante da razão. Ela está ao mesmo tempo do outro lado e sob seu olhar. Faça o que se pede. Identifique o referente de cada um dos pronomes destacados, iniciando a sua resposta da seguinte forma. Então, o referente do pronome se, postar-se, é a loucura, né? Loucura. E do seu é razão. Diante da razão. Indique um conectivo que poderia ser empregado no lugar dos dois pontos. Aqui. A loucura tem uma dupla maneira de postar-se diante da razão. Aí você poderia colocar. Que conectivo? Por quê? Pois. Isso, pois, porque, visto que, uma vez que. Agora, comprovando com dados do próprio trecho, explique por que o verbo distinguir foi flexionado na terceira pessoa do plural em. A loucura é a individualidade singular, cujas características próprias, a conduta, a linguagem, o gesto, distinguem-se uma a uma daquilo que se pode encontrar no não louco. Então, distinguir. Distinguem-se. Então, vai para o plural, pois o sujeito está no plural. Características próprias. Faltou um S aqui. Então, características próprias é o sujeito. Então, a regra geral é: o verbo concorda com o sujeito. Em número e pessoa. Agora que nós temos outro texto para a questão 4. Platão defendeu o banquete em Fedro e em outros textos a existência de um espírito místico ou furor enviado pelo céu, através do qual uns poucos eleitos se inspiravam. As maiores bênçãos vêm por intermédio da loucura, aliás, da loucura que é enviada pelo céu, possuídas assim por visões transcendentais ou por conhecimentos transcendentais. Essas pessoas desfrutavam de uma loucura divina que as elevava acima dos mortais. A concepção freudiana do gênio era bastante diferente. Não era uma dádiva dos deuses, mas resultado dos processos do inconsciente. Não vinha de cima, mas de dentro das profundezas. A arte e a habilidade artística, mais que a inspiração, eram consideradas a marca do artista ou do escritor, e as estruturas de patronagem do mundo das letras tradicional proviam fortes argumentos a favor da conformidade social em vez de excentricidade do artista. Isso não quer dizer que a imaginação e o gênio visionário estivessem em baixa em terrenos críticos, mas a teoria clássica, modificada pela psicologia empirista do iluminismo, insistia que a imaginação não deveria ser obstinada, idiosincrática e visionária, mas residir na sólida formação dos sentidos e ser temperada pelo juízo. O verdadeiro gênio era um impulso orgânico e saudável para a combinação das matérias-primas da mente. Letra A. A palavra que apresenta comportamentos distintos nos trechos em destaque. Estabeleça a diferença entre os dois empregos. Aqui está o trecho. Essas pessoas desfrutavam de uma loucura divina que as elevava acima dos mortais.
Bem, nós vimos anteriormente que o que pode ser uma conjunção integrante, como também pode ser um pronome relativo. E vocês lembram também que o pronome relativo, ela representa o pronome relativo como quando pode substituir por o qual. E então, muito bem, é pronome relativo, acertaram. Porque ele introduz uma oração adjetiva e substituindo loucura divina, que é o seu antecedente. Isso não quer dizer que a imaginação e o gênio visionário estivessem em baixa, em terrenos críticos. Então, aqui nós temos novamente o quê? Isso não quer dizer o qual a imaginação é o gênio ou não pode substituir por o qual. Muito bem, acertou quem colocou que é conjunção integrante. Não pode substituir por o qual. Liga a oração principal à oração subordinada substantiva. Não quer dizer o quê? Muito bem. Mantendo o mesmo sentido, reescreva a passagem a seguir, de acordo com o que é pedido. O iluminismo endossou a fé na razão. Durante a segunda metade do século XVII, passou-se a criticar, condenar e massacrar qualquer coisa que fosse considerada irracional. Primeiro, use o verbo efetuar no lugar do verbo passar. Segundo, substitua cada um dos verbos destacados pela forma nominal correspondente no plural. E faça outras modificações que julgar necessárias em função das alterações propostas. O trecho é esse. O iluminismo endossou a fé na razão, durante a segunda metade do século XVII. Pensaram aí como fazer? Pensem. Efetuaram-se críticas, condenações, massacres. Então, como ele pediu no plural, então, criticar tem que ser críticas. Aí, no caso, seria a oração substantiva. Condenações, que ele pediu no plural, e massacres. Eles se tornaram substantivos. 5. Responda ao que se pede. E não importava se a viagem durasse semanas, meses ou anos. Interessava relatá-la e assim se inscrever na tradição do gênero. Determine a diferença que se estabelece entre os dois empregos da palavra se. Bem, aqui nós temos esses dois sis, né? Então, o que vocês acham? Qual é a classificação da palavra se? Bem, o primeiro se é conjunção integrante. Então, logo ele introduz uma oração subordinada substantiva. Indica um sentido de possibilidade. Já o segundo se é pronome pessoal oblíquo reflexivo. Como assim? Ele é pessoal oblíquo reflexivo porque dá uma ideia de da voz, né? Reflexiva. Assim se inscreveu. Ele mesmo se inscreveu, praticou e recebeu a ação verbal. Dá-lhe o sol, quando muitos pontos cardeais e a terra só lhe prende a atenção. Explique por que o verbo dar encontra-se flexionado na terceira pessoa do singular. Lembrando a vocês que o sujeito nem sempre ele aparece em primeiro lugar, ele pode aparecer em segundo plano, no final da frase, etc. Então, dá-lhe o sol. Isso, o verbo dar está na terceira pessoa do singular para concordar com o sujeito sol. O sol dá-lhe quando muitos pontos cardeais, colocando na ordem direta. B. Atendendo à norma padrão, reescreva o período a seguir, substituindo as lacunas por uma das palavras que está entre parênteses e justifique. Então, só para dar um exemplo. Existe ou existem países? A outra, em que o escritor é um profissional reconhecido pelas leis que o amparam ou que lhe amparam. Na Inglaterra, as editoras têm sem acento ou têm com acento.
que mandar um livro para cada biblioteca do país quando ele é publicado. Existem, aí vamos explicar por quê. Só para dar um exemplo, existem países. Então, para concordar com o sujeito, países. O O refere-se ao escritor. Olha aqui. O escritor é um profissional reconhecido pelas leis que o amparam. E é um profissional, ele também é um objeto direto. E tem, concorda com o sujeito, as editoras. Aqui nós sabemos que o verbo ter, na terceira pessoa do plural, obrigatoriamente, ele é acentuado. Então, gostaram da revisão? Vocês vão receber mais revisões. Aí eu vou, nessa semana, enviar para vocês a revisão de todos os conteúdos, revisão completa, certo?